Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu era uma menina de 8, 9 anos quando meus pais começaram a se desentender. Na verdade, já se desentendiam antes. Mas foi a época em que eu comecei a prestar mais atenção. Claro que, com essa idade, eu não sabia ao certo o que estava acontecendo entre eles. Só sei que não foi uma nem duas vezes que eu vi a minha mãe chorando no quarto, conversando sozinha, ou então rezando, pedindo a Deus que a livrasse daquele tormento. Repito, via que ela estava sofrendo, mas evidentemente não entendia os motivos. A única coisa que eu sabia é que meus pais não viviam em harmonia. Lembro uma noite que eu acordei com os dois discutindo lá no outro quarto. Vararam a madrugada discutindo e no fim minha mãe acabou indo dormir comigo ali no meu quarto, coisa aliás que passou a ser recorrente. Eu gostava quando a mãe ia dormir comigo. Ficava ali, sabe, me fazendo carinho, passando a mão no meu cabelo, só que sabia que isso acontecia quando os dois brigavam. Sempre que eu escutava uma voz mais alterada da minha mãe, já sabia que dali a pouco ele entraria por aquela porta para deitar comigo ali do meu lado. Isso aconteceu durante anos a fio. E aos poucos fui começando a entender um pouco mais as coisas e, é claro, passei a sofrer também, né? Qual é o filho que gosta de ver os pais vivendo assim, feito cão e gato? E o pior era que eu era filha única. Não tinha irmão para me confortar. Aos poucos comecei a entender os motivos também que levavam minha mãe a se desentender com meu pai. Era o comportamento dele, a bebida. Um dia, por exemplo, ele chegou em casa, a mãe olhou feio para a cara dele e já foi falando: Osmar, que Deus me perdoe, viu? Será que não tem uma vez que você entre por essa porta e já não polua o ar todo com esse cheiro de cachaça? Vai tomar banho, vai! Pelo amor de Deus! Escova esses dentes aí, você tá fedendo a cachaça. Ele não falou nada. Só fez aquilo que a minha mãe pediu. Ela já tinha chamado a sua atenção várias vezes sobre isso, mas nunca dessa forma assim tão clara. Só depois, na hora em que se deitaram, eles começaram a discutir de novo. E aí eu fui me dando conta de que a maioria das brigas, na verdade praticamente todas, se dava em função da bebida, cachaça que meu pai tomava. Os dois se gostavam. Disso não tinha dúvida, porque do mesmo modo que já tinha presenciado brigas, também já tinha visto muitas vezes demonstrações de carinho um com o outro. No entanto, com o passar do tempo, comecei a notar que a minha mãe foi ficando cada dia mais desanimada. Tinha vezes que a minha mãe trancava a porta da casa para que meu pai não entrasse. Dizia que era para ele dormir lá no bar com os amigos dele. Imagine, meu pai lá fora quase derrubando a porta, pedindo que ela abrisse e ela ali revoltada, não deixando que ele entrasse. Era visto que uma hora ou outra ela acabaria se cansando e pedindo separação, ou fugindo de casa, né? Meu pai não era mulherengo. E sempre também foi um homem trabalhador. Isso é uma coisa que, até por justiça, eu tenho que falar. Seu único defeito, pelo que eu pude perceber, era a bebida, que era responsável pela ruína do casamento dos dois. A ruína, na verdade, da nossa família toda. Durante muito tempo, eu acompanhei minha mãe mandando meu pai embora. Ele choramingava, implorava, dizia que ia mudar, ela dava um voto de confiança, mas não demorava muito e tudo voltava a ser como antes. Até que a coisa começou a ficar séria. E a gota d'água foi um dia em que o pai levantou a mão para ela, coisa que, pelo menos que eu soubesse, nunca tinha feito.
Depois disso, aí não teve jeito. Ela o esculachou. Botou meu pai para fora de casa. Decretou o fim. Lembro dela falando: acabou, Osmar. Chega, vai embora. Nunca mais apareça aqui. Eu vou chamar a polícia se você voltar. Eu fiquei com tanta pena do meu pai, porque ele ficou praticamente a madrugada toda ali fora, pedindo para ela, sabe, choramingando. Abra a porta, Neuza. Ô, Neuza, vamos conversar, Neuza. Não faz isso comigo, Neuza. Tá frio aqui fora. Até minha ajuda ele pediu. Ana, conversa com a tua mãe, Ana. Filha, pede pra tua mãe abrir a porta. Tá frio aqui. Infelizmente não teve jeito. No dia seguinte, meu pai nem foi trabalhar. E à noite, tudo se repetiu. Minha mãe não o deixou entrar em casa e ele ficou lá fora choramingando. Só que ninguém imaginava o que poderia acontecer por conta daquela desavença, daquela incapacidade que meus pais tinham de conviver. Lembro que de manhã eu costumava sair cedo para a escola e às vezes minha mãe ia comigo até a esquina, pelo menos. Às vezes eu ia sozinha mesmo, até porque não ficava longe. E naquela época eu já tinha completado 11 anos, já estava maiorzinha. No entanto, quando saímos pela porta, eu não sei qual de nós duas ficou mais assustada com a cena que presenciamos. Uma coisa inimaginável. Fiquei chocada com o cenário com o qual nos deparamos. Não sei nem como dizer isso, a não ser da maneira mais simples que se possa usar numa situação dessa, porque não tem outro jeito. A gente deu de cara com o meu pai enforcado. Ele tinha passado uma corda no pescoço, pendurado a corda na viga da área e tirado a própria vida. Estava lá, de pendurado. Eu lembrava até de ter escutado mesmo um barulho durante a noite. Eu escutei, mas não, sabe, você está meio dormindo, assim, até gemido, não sei. Mas com o pai lá fora, pedindo para a mãe o deixar entrar, eu já estava tão acostumado com aquilo que imaginei que fosse apenas ele andando para lá e para cá. Só que não. Ele devia estar, sei lá, se debatendo por conta do enforcamento. Minha mãe, coitada, ficou branca. Fez o sinal da cruz. E baixou o rosto na direção do chão. Eu, assustada, comecei a chorar. Por conta do que andava acontecendo, o fato da minha mãe ter escorraçado da casa, ele se desesperou, sei lá. E aí resolveu tirar a vida. Se desesperou, achou que não tinha saída e se matou. Claro que logo a notícia do que havia acontecido se espalhou. E a nossa casa, em seguida, se encheu de gente. Olha, tem coisa que por mais que o tempo passe, fica ali impregnado na nossa mente e não sai nunca mais. Vejo com detalhes tudo o que aconteceu naquela noite. O detalhe foi que antes de se enforcar, meu pai deixou uma carta escrita. Na verdade, um bilhete endereçado, claro, para minha mãe. Ela não deixou ler o que estava escrito e nem me contou o que continha aquele papel. Com certeza, até para não me traumatizar ainda mais, né? Pensa na tristeza
e no quanto aquela imagem do meu pai pendurado pelo pescoço naquela corda ficou na minha cabeça. Até hoje, não o consegui esquecer. E mesmo que viva 1000 anos, sei que jamais esquecerei. Apesar da minha mãe não ter me mostrado, nem contado o que o pai tinha escrito naquele papel, depois eu acabei encontrando aquele bilhete no meio das coisas dela. E de certo modo entendi por que é que ela não quis me mostrar nem falar nada. Porque lendo eu fiquei tão assustada. Ele dizia: você ainda vai se arrepender por tudo o que está fazendo comigo, Neuza. Eu não merecia ser jogado na rua do jeito que você está fazendo comigo. Essa é uma carta de despedida. Daqui a pouco, você estará livre de mim para sempre. Mas uma coisa eu te juro. Não pense que você vai botar outro homem no meu lugar, porque eu jamais vou permitir. Não é uma praga. É um juramento, Deus. Eu vou partir. Mas no dia em que você botar outro homem no meu lugar, eu volto para te buscar. Mesmo que seja do inferno, mas que as nossas almas vão ficar juntas por toda a eternidade, disso você tem a certeza. Eu li aquilo e senti um calafrio. Tinha outras coisas ali, escritas, endereçadas à minha mãe, até que um pouco mais abaixo, tinha uma parte que o pai escreveu para mim, que de certo modo me fez ficar mais emocionado ainda. Filha, perdoa teu pai por aquilo que ele vai fazer. Isso me fez chorar tanto, principalmente essa parte. Embora o que mais marcou tenha sido mesmo as palavras que ele dirigiu à minha mãe. Pois antes de fazer o que fez, ele fez aquele juramento através da carta. Não pense que você vai botar outro homem no meu lugar. Eu jamais vou permitir. Ele dizia que não era praga, era um juramento. Como não ficar assustada diante do que eu li? Fiquei, na verdade, apavorada. Cheguei a conversar com a mãe. Contei que tinha lido o bilhete. Ela me deu uma bronca, disse que aquilo era bobagem, era para eu esquecer. Mas esquecer de que jeito? Desde aquele dia fatídico, minha mãe naturalmente mudou muito. Foi uma coisa até natural, né? Porque ela se culpava pelo que tinha acontecido. Se tornou uma mulher amargurada, isolada. Até comigo ela mudou muito. E foi assim durante todos os anos que se seguiram. Sabe quando a pessoa se fecha? Quantas e quantas vezes eu a peguei chorando no quarto. Coitada. Deve ter muito arrependimento. Tenho para mim que ela amava o meu pai, mesmo tendo escorraçado de casa e da vida, por conta de tudo que ele vinha aprontando. Eu acho que ela se culpava e nunca se perdoou pelo ato extremo cometido pelo meu pai. Passou um ano da morte do velho, 2, 3, 4, 5, 8. Lembro que eu já tinha completado 19 anos. Minha mãe continuava sozinha. Na verdade, ela nunca mais se interessou por homem nenhum. Acho que se fechou pro amor. Não só pelas palavras que meu pai escreveu naquele bilhete, mas pelo desalento mesmo, pela amargura. E foi nessa época que eu conheci o Cristiano. Ele foi o meu primeiro namorado. A verdade é que me apaixonei por ele e começamos a namorar. Na verdade, eu estava vivendo o melhor período de toda a minha vida. O pai do Cristiano era separado. E aconteceu, vejam só como é o destino.
Eu conheço o Cristiano, me apaixono por ele, ele se apaixona por mim e a gente começa a namorar. Nada a ver com a minha mãe. Só que o pai do Cristiano era separado. E quando conheci a minha mãe, se encantou por ela. Na verdade, foi uma coisa de parte a parte, isso deu para notar só pelo jeito como os dois se comportaram na primeira vez que se viram. Deu para sentir que eles gostaram um do outro. Eu notei de saída. Até minha mãe teve um comportamento assim, bem diferente do que eu me lembrava. Eu olhava para a cara dele e digo, ué, o que está acontecendo com a mãe? Lembro do Cristiano, comentou um dia, eu sou Ana. Eu acho que esses dois aí estão se acertando. Viu? Olha só o jeito deles. Eu torci demais que a minha mãe conhecesse alguém para dividir a vida, né? Tão difícil levar a vida sozinho. 8 anos que meu pai tinha morrido. Já estava mais do que na hora da minha mãe virar de vez aquela página. Eu até conversei com ela depois. Quis saber o que ela tinha achado do pai do meu namorado. Quis saber. Quis que ela confirmasse, porque o que ela tinha achado dava para ver na cara dela. Ela se fez de desentendida. Ué, normal, por quê? Por nada, mãe. Mas acho que ele gostou da senhora, viu? O Cristiano falou que nunca viu o pai dele tão empolgado. Desde que se separou. Para de bobagem, menina. Nada a ver. Ela não quis dar o braço a torcer. Mas eu notei que ela também tinha se encantado por ele. E de fato, aos poucos, os dois foram se tornando mais próximos. Começaram a trocar mensagens, até que começaram a sair. Um sábado, por exemplo, saímos eu e o Cristiano. Aí ele foi me deixar em casa à noite e o carro do seu André estava parado ali na frente. Pelo jeito, minha mãe o tinha convidado para jantar com ela. A gente nem entrou. Passamos reto, até para não atrapalhar os dois. Em resumo, com o passar do tempo, eles acabaram realmente se envolvendo. E foi uma coisa tão boa. Porque, aos poucos, a gente começou, os 4, a fazer coisas juntos. Eu, Cristiano, o pai dele e a minha mãe. Eles tinham uma casa em Santa Catarina, no litoral. E a convite deles, a gente foi passar o feriado prolongado. Foi tão gostoso. Quanto tempo eu não me sentia tão leve. No primeiro dia, por exemplo, estava fazendo um calorão assim de mais de 30 graus. A praia estava lotada, já que estávamos na temporada. À noite, saímos para comer num restaurante, ali perto, depois voltamos para casa. Cada casal foi para o seu quarto. Eu até comentei com o Cristiano. Cris, você viu? Que bom que as coisas estão dando certo para eles, né? Não te falei? Aliás, eu conversei com o velho. Ele está pensando em convidar a dona Neuza para morar com ele. Você acredita? Sério? Mas e eu? Como que eu vou ficar naquela casa sozinho? Quem disse que você vai ficar lá sozinho? A gente pode casar. Aí eu vou morar lá com você. Sabe, foi nessa atmosfera assim gostosa que fomos dormir aquela noite. Até que algum tempo depois, não sei quanto tempo, a sensação foi de que tínhamos acabado de dormir, talvez 1 hora tivesse passado, 2 horas, não sei. De repente, despertamos com aquele alarido. Sabe, aquela gritaria, não tem outro jeito de falar. Gritos, e pareciam ser do seu André, vindo do outro quarto. Alguma coisa devia ter acontecido, porque ele estava desesperado. Levantamos para ver o que estava rolando, e no que entramos no quarto onde eles estavam, nos deparamos com a cena.
A mãe deitada na cama e ele ali em cima dela, chacoalhando a minha mãe, desesperado. Acorda, Neuza! Pelo amor de Deus, o que houve? Chama a ambulância, chama! Eu entrei em desespero. Olhei e fiquei paralisada. De repente, me deu um ímpeto, eu me aproximei e vi que a minha mãe, ela estava imóvel. Parecia que eu não estava nem respirando. Mãe, o que houve, mãe? Ele explicou que tinha acordado com a minha mãe se debatendo do seu lado da cama. Aí ela soltou um grito e perdeu os sentidos. Eu fiquei num estado que achei até que fosse me dar um ataque. Chamamos o socorro, fizeram os procedimentos, só que desgraçadamente não adiantou nada. Naquelas alturas, nada mais podia ser feito para salvar a vida da minha mãe. Depois soubemos que ela tinha sofrido uma parada cardíaca. Foi tudo tão repentino que foi difícil acreditar. Minha mãe ainda jovem, recém tinha completado 43 anos. Minha ficha custou a cair. Na verdade, não caiu totalmente até agora. Somente depois é que eu fui lembrar daquele maldito bilhete que o pai deixou escrito no dia em que se enforcou. Foi inevitável me perguntar se tinha alguma coisa a ver. Ele tinha escrito: você ainda vai se arrepender muito por tudo que está fazendo comigo, Deus. Eu não merecia ser jogado na rua do jeito que você fez comigo. Essa é uma carta de despedida. Daqui a pouco você não vai mais se preocupar comigo. Vou embora para sempre. Mas uma coisa eu te juro. Não pense que você vai botar outro homem no meu lugar. Isso eu jamais vou permitir. Isso não é uma praga. Isso é um juramento. Tem como alguém assim como eu, que na época era uma menina, nem adolescente ainda, ouvir uma coisa dessa, ver, ler, cheguei a ler o bilhete depois. Tem como não pensar nisso e se perguntar, será que foi esse juramento que meu pai fez? Talvez não tenha nada a ver, mas não consigo parar de me perguntar. Será que foi meu pai que veio buscar a minha mãe? Do jeito como tinha prometido naquele bilhete que escreveu no dia do enforcamento? Ele jurou que faria isso quando ela colocasse outro homem no seu lugar. E convenhamos, foi muita coincidência isso ter acontecido justamente no momento em que ela tinha conhecido o André. Estava tentando montar sua vida de volta, estava feliz. Procurei aquele bilhete de novo. Foi a primeira coisa que eu fiz quando lembrei. Só que não o encontrei mais. Minha mãe com certeza devia tê-lo jogado fora. Mesmo assim, contei tudo por Cristiano. E ele naturalmente ficou pensativo também. E como não ficaria? Ainda bem que o tenho na minha vida. Porque depois do ato extremo que meu pai praticou e depois da perda da minha mãe, se não fosse ele, eu estaria completamente sozinho no mundo. Agradeço por tê-lo no meu caminho. Quanto a meu pai e minha mãe, espero que os dois estejam bem. Estejam onde estiverem e que olhem por mim, que zelem pela minha felicidade, mas que principalmente zelem pela própria felicidade. Quem sabe aí onde estão, seja possível se entenderem de uma vez por todas e deixar a mágoa, o ressentimento de lado. A única coisa que eu desejo, pai, a única coisa que eu desejo, mãe,
que vocês se entendam de uma vez por todas nesse outro plano. Que vocês tenham finalmente encontrado pelo menos um pouco de paz.